Olá! O Justiça para Todos desta semana é sobre o primeiro Fonacom, um fórum criado para debater e abrir novos horizontes para a conciliação e a mediação no país. O evento, organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, reuniu mais de 100 magistrados em Brasília. Nós somos a magistratura que mais produz em todo o mundo e não damos conta do recado. É agora, no Justiça para Todos, que está só começando. Vem aí o Registro Nacional Civil. A proposta foi lançada e o Justiça para Todos estava lá. Confira. RG, CPF, carteira de motorista. Documentos que não acabam mais. E cada um com uma numeração diferente. Será que isso complica a vida do cidadão? Fazer a identificação biométrica de todos os cidadãos brasileiros, criar um número único de registro e integrar gradativamente os vários cadastros e documentos que cada pessoa precisa ter. Esse é o objetivo do Registro Civil Nacional. A integração vai trazer economia, eficiência, segurança. Por quê? A identificação inequívoca e unívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. E o custo das fraudes hoje, no sistema público e privado, é vergonhoso em nosso país por falta desta identificação. A proposta é que a própria Justiça Eleitoral seja responsável por implantar o novo registro por causa da experiência no programa de recadastramento biométrico do eleitor. O RCN envolverá a emissão de documento com número de identificação que acompanhará cada cidadão brasileiro ao longo de sua vida. A segurança do documento será garantida pela checagem das impressões digitais e faciais. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente da República, Dilma Rousseff, destacou que a medida trará uma importante mudança no dia a dia da população. Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento? É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bolcheneck, toda iniciativa que tem o objetivo de tornar mais prática a vida do cidadão é válida e conta com o apoio da AJUF. É importante salientar que o Registro Civil Nacional é uma iniciativa dos três poderes, no sentido de simplificar e tornar mais ágil a documentação das pessoas. Nesse sentido, e pelo Poder Judiciário, a AJUF entende que é uma medida salutar e que visa utilizar novas tecnologias e aprimorar os sistemas públicos de registro, bem como possibilitar ao cidadão mais facilidades. Então, nesse sentido, todas essas medidas são importantes e nós entendemos que é bom para o país e é bom para toda a sociedade. A mediação e a conciliação no centro dos debates. Juízes de todo o país dividiram experiências e apresentaram propostas sobre as medidas que estão mudando a rotina do judiciário. O consenso é de que o caminho é pela agilidade, com eficiência, com menor custo. E todo mundo sai ganhando, o cidadão e o Poder Judiciário. Conciliação. Ela já foi uma alternativa. Hoje é uma realidade que está diminuindo e muito o número de processos em diversos tribunais do país. A prática reduz o tempo para resolver um conflito na justiça. As estatísticas apresentadas durante o primeiro Fonacom comprovam isso. Nos últimos anos, e principalmente nesse último ano, vários associados propuseram medidas e temas importantes para a conciliação, entre eles a ideia de fazer este fórum, o Fonacom. Houve uma deliberação da diretoria para que fosse realizado o Fonacom e aqui estamos hoje para estudar, refletir, debater e abrir novos horizontes para a conciliação. A primeira edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação é uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais e reuniu cerca de 110 juízes em Brasília, todos categóricos. A
conciliação veio para ficar. A conciliação é um meio cada vez mais utilizado no âmbito da Justiça Federal para a solução de conflitos. Nós verificamos na prática que alguns conflitos eles só são resolvidos, as pessoas só podem ficar satisfeitas efetivamente quando há conciliação. Ela tem que ficar pelo seguinte: nós todos, quando estudamos nas faculdades de Direito, nós somos direcionados para o jus postulante, para tudo ir residir em juízo. Mas isso não é possível, né? Já se passaram 15 anos do novo milênio e nós temos que, com criatividade, buscar a resolução dos conflitos. O FONACOM reforça a importância do processo de conciliação na ampliação do acesso à justiça. Abrir as portas da frente do judiciário sem deixar de mostrar a porta de saída. Para os juízes federais, esta é a palavra de ordem do momento. Além dos juízes federais, representantes de tribunais superiores e importantes nomes da comunidade jurídica se revezaram durante os painéis realizados pelo Fórum. Diversas entidades parceiras da Justiça Federal também participaram das palestras. Só que hoje nós temos que encontrar a porta da saída. Com as políticas públicas da área previdenciária, da habitação, saúde, medicamentos, nós temos que encontrar soluções que não digam respeito apenas a conflitos judicializados. Nós precisamos encontrar que a sociedade civil se reúna e comece a pensar na conciliação pré-processual. Antes de ingressar na justiça, vamos tentar conciliação com conciliadores, com mediadores, e isso a justiça tem que dar todo o apoio. O que o FONACOM faz é juntar os atores desse processo. Primeiro, as 5 regiões, que vêm e mostram aquilo que fizeram de bom nessa área, que apresentam e possibilitam a replicação das experiências exitosas no âmbito das 5 regiões. Nós também chamamos os demais parceiros interessados, o MPF, a AGU, a Defensoria Pública da União, enfim, todos os atores que têm condição de interferir para que haja uma redução significativa da litigiosidade e que as pessoas recebam o bem da vida que procuram. A troca de experiências. Durante o evento foram apresentadas diversas ações que estão mudando a rotina em tribunais de norte a sul do país. A ideia é essa, né? Você estabelecer condições para que essas experiências sejam trocadas, sempre visando o quê? Visando o melhoramento da prestação jurisdicional, na efetividade da justiça. Diminuir os quase 100 milhões de processos que hoje enterram o judiciário e fazem o cidadão esperar por anos. Esse é o diferencial da conciliação, uma prática de sucesso. O judiciário não suporta a carga de litigiosidade que está sendo a ele imposta com essa distribuição monstruosa de processos ano após ano. Medidas são tomadas, atitudes acontecem e o número de processos só cresce. Nós precisamos encontrar essa quebra de paradigma, encontrar instrumentos que nos façam, a um só tempo, diminuir o volume de processos que entram e dar vazão em tempo razoável aos processos que já estão dentro do sistema. A primeira edição do Fórum Nacional de Conciliação também trouxe à tona uma verdade: o diálogo é sempre a melhor saída. Após um período de iniciativas louváveis em relação à conciliação, e principalmente porque no passado era vedada a conciliação com entidades públicas, principalmente na área federal, nós temos e vivemos um momento de que há uma mudança de mentalidade para que cada vez mais a conciliação possa ser um instrumento de pacificação dos conflitos, ao lado, é claro, das decisões proferidas por juízes em processos judiciais. E na semana que o FONACOM acontece, uma decisão deve entrar para a história. Na última terça-feira, o Senado aprovou a Lei da Mediação. A notícia foi comemorada pelos juízes federais. Hoje o Brasil recebe um verdadeiro marco legal da autocomposição, com um novo Código de Processo, com o aprimoramento da lei de arbitragem recentemente e agora com a aprovação da lei da mediação. Um grande avanço, né? O judiciário deveria ser o último órgão a ser buscado. Quando as partes conseguem uma solução a partir de um diálogo,
e isso é muito mais efetivo, muito mais eficaz, muito mais democrático. E veja em instantes, o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, fala sobre o futuro da conciliação. Mais plausível, factível é a mediação, é a conciliação. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Você sabia que os juízes brasileiros são os que mais julgam em todo o mundo? Entre as ferramentas para agilizar os processos e ganhar tanta produtividade estão os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Por causa disso, é preciso refletir sobre a conciliação do futuro. Quem tem ação tramitando na Justiça Federal, Estadual ou do Trabalho pode conciliar. Basta que uma das partes do processo registre a intenção de fazer um acordo. Essa é a forma mais rápida, barata e eficaz de resolver uma demanda jurídica. Rápida porque a conciliação resolve tudo de uma só vez. Barata porque as partes evitam gastos com documentos e deslocamentos aos fóruns. E eficaz porque os dois lados chegam à solução dos conflitos e saem ganhando. A fórmula só não se aplica nos casos de crimes contra a vida e situações previstas na Lei Maria da Penha. No ano passado, na Semana Nacional de Conciliação do CNJ, foram quase 284 mil audiências e em 53% dos casos houve acordo. Para o ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, o caminho é esse. Há outro caminho em tese, nós podemos ficar discutindo aqui na teoria muitas outras opções, mais plausível, factível é a mediação, é a conciliação, são os centros ou as centrais de mediação e conciliação e essas práticas, elas vieram no mundo inteiro elas vieram para ajudar o judiciário em momentos de crise. O ministro ainda apresentou números sobre a atuação dos magistrados nos tribunais. Os brasileiros são os que mais julgam em todo o mundo. O dado fechado de 2013, dezembro de 2013, é 95 milhões de ações. É mais. Hoje nós temos mais ações. Processos baixados em 2009, vejam lá isso, por gentileza, 25 milhões, 26 milhões. Então, 2009, 2010, 2011, de 24 a 25 milhões. Em 2012, 28 milhões. 2013, que é o último dado do CNJ, 27 milhões, 28 milhões. Nós somos o juiz que mais produz em todo o mundo. Nenhum juiz de nenhum país do mundo produz tanto quanto nós. Nós somos os juízes que mais produzem em todo o mundo. Número de sentença, número de audiência, número de pessoas ouvidas, o juiz federal, o juiz estadual e o juiz do trabalho. Nós somos a magistratura que mais produz em todo o mundo e não damos conta do recado. Para Marco Aurélio Buzzi, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania revelam que é possível ter alta produtividade nos trabalhos. E sabe como? Um Sejusc faz audiências, obviamente de conciliação, equivalente a 58 varas cíveis da Justiça Estadual. Um Sejusc faz o número de audiências de conciliação por 58 varas cíveis. São números no Conselho Nacional de Justiça. E nós, dentro do Sejusc, nós conseguimos realizar acordo, o número de acordo que nós realizamos com sentença homologatória, quer dizer, consumado, acabou-se, 20 varas cíveis.
O ministro chegou a citar uma sentença que proferiu no início da carreira, mas que não resolveu o conflito entre as partes. Foi confirmada em tudo quanto é grau de jurisdição, aquela sentença que tinha até, eu acho que uma parte de um texto em alemão. Belíssima sentença. Sabe o que aconteceu? Foi a pior sentença que eu dei na vida, porque na frente do fórum, depois de ter sido intimado, no Fórum de Concórdia, até hoje, os senhores não, mas afinal, quem conheceu o Fórum de Concórdia, o Fórum Antigo, até hoje, do lado tem uma farmácia que tem 2 furos na parede tapado com massa, com reboco, porque as famílias se pegaram a bala, depois da minha brilhante sentença. Sentença que foi confirmada em todos os graus de jurisdição. Eu não fui capaz de perceber, de ter sensibilidade, de prever que aquilo poderia dar o que deu. Graças a Deus não morreu ninguém. O magistrado acredita que a paz é fruto da justiça, mas ela depende diretamente de uma solução amigável dos conflitos. Eu lembro que na área de família, eu realizei, eu acho que umas 5, 6 audiências para não separar um casal. No final, o casal disse assim: doutor, se o senhor não nos separar, nós vamos para outra comarca. E eu era muito jovem, né, com a formação descendente italiano, católico. Então, são métodos, na família, né, é um método adequado. Você separa o casal, mas você consegue fazer quase sempre. Não falei sempre, quase sempre você consegue fazer com que o casal saia dali, não reconciliado, não vão voltar a viver separados, divorciados, mas não saem dali inimigos. Então você tem um local mais adequado, com técnicas, ali as mesas são redondas, você tem um ambiente mais agradável. Então isso tudo já deixa a pessoa um alívio para aquela pessoa. Quando ela chega e ela encontra esse ambiente tão favorável, realmente é uma conversa, é a tal da escutativa, né? Da pessoa realmente ser escutada do que ela realmente tem a dizer. Então só de estar ali, só de conversar, ela já fica mais tranquila, ela já sai mais feliz. Muitas vezes ela pode não ter totalmente o que ela queria, mas ela está ali preparada, então os centros vão estar preparados para atender essa parte da população, né, que procura a Justiça Federal. E no próximo bloco você vai ver as experiências de sucesso na conciliação são destaque no Fonacom. O acordo em si, para os juízes que trabalham na conciliação, ele não é um objetivo em si, ele é uma consequência. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! Uma forma de saber se está no caminho certo é por meio do debate de ideias. Essa troca de informações acrescenta muito ao trabalho dos tribunais regionais federais. E foi isso que os juízes fizeram durante o Fonacom. É hora de investir nos bons exemplos. Iniciativas que fazem a diferença, ações que têm mudado a realidade dos tribunais em todo o país. A troca de experiências entre os juízes foi contínua durante o Fórum Nacional de Conciliação. Quando você tem uma experiência bem-sucedida, a troca pode ser que motive aquela outra pessoa a fazer o acordo ou a facilitar a conciliação. Nós temos experiências valiosas em todo o Brasil, né? Esse encontro ele tem sido uma oportunidade para troca de experiências, tanto exitosas como em relação às dificuldades que cada um dos magistrados tem enfrentado nas suas subseções, né? Mas o que a gente vê de norte a sul é que os juízes federais eles estão inseridos dentro do Movimento Nacional de Conciliação, buscando soluções que efetivamente resolvam os problemas que são colocados para a sociedade brasileira.
Pinheirinho, São José dos Campos, setembro de 2001. Para evitar que essas cenas se repitam, a Justiça Federal da Terceira Região fez o processo de desapropriação do entorno do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela era uma desapropriação como todas as outras, que tinha tudo para dar errado e durar anos e anos e anos. Se você perguntar na Justiça Federal, na Justiça Estadual, sobre qualquer desapropriação, eles vão te falar de processos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que as pessoas não recebem as indenizações, ainda assim tem que sair de casa. Então você acaba, além de criar todo o trauma da desapropriação em si, você gera um problema urbanístico, familiar, às vezes com famílias se dissolvendo, se separando, e essa era a realidade. A proposta da Infraero era desapropriar 594 imóveis. Quase 1.500 famílias seriam atingidas. Um total de 348 ações foram abertas na Justiça. Para agilizar a negociação, procedimentos foram modificados. A nossa conciliação começou com uma decisão muito fundamental de todos os juízes de Guarulhos, que era de que as pessoas que tinham que sair de lá sairiam de forma digna, não seriam expulsas de suas casas pela tropa de choque, como invariavelmente acontecia, e sairiam de lá com uma alternativa de moradia, fosse pelo tempo que elas teriam para usar a indenização delas, que seria paga previamente, como manda a Constituição, para encontrarem um outro lugar para morar, ou aquelas pessoas que tivessem uma indenização muito pequena, por conta de morarem em habitações muito modestas, que elas tivessem uma oportunidade de encontrar parcerias junto ao poder público, municipal, estadual e federal, para se realocarem. A conciliação fez toda a diferença na solução dos impasses tratados pelos juízes federais. Foi surpreendente, a gente nem esperava o que aconteceu, que foi 100% de acordo, até porque o acordo em si, para os juízes que trabalham na conciliação, ele não é um objetivo em si, ele é uma consequência. O uso da conciliação em desapropriações também foi tema de uma experiência exitosa, dessa vez do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que desenvolveu ações nas obras da Ferrovia Transnordestina. Em 2010, o governo federal deu início às obras da ferrovia. São 1.860 quilômetros entre Piauí, Ceará e Pernambuco. As ações de desapropriação foram ajuizadas na 16ª Vara de Juazeiro do Norte, mas a estrutura reduzida, segundo os juízes, não suportaria as quase 2.000 ações previstas. A saída encontrada, então, foi mais uma vez a conciliação. E olha, deu certo. 85% dos casos foram resolvidos por meio do diálogo. Pelo visto, uma medida infalível quando existe conflito, um caminho rápido na contramão do litígio, que não é bom para ninguém. É um processo mais desgastante, inclusive, para o Poder Judiciário. É um processo que, se fosse julgado friamente, ou seja, de acordo com os trâmites normais do processo, ele teria o resultado formal de uma sentença, ele teria o resultado formal de um acórdão, mas ele não teria o resultado material de entrega de bem de vida para a pessoa, de entrega de justiça qualitativa e equitativa. O sistema de justiça não é composto apenas pelo juiz ou pela parte, o cidadão que vai ao Poder Judiciário, mas é composto por todos os atores, né? O Ministério Público, procuradores, advogados, que têm a sua parcela de atribuição e competência no processo judicial. Então, as parcerias que aqui são realizadas e as visões trazidas por cada uma dessas entidades e instituições é importante para sabermos e fazermos uma avaliação ampla de como está sendo tratada a conciliação por cada um dos operadores do sistema judicial. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.